para deixar para o pessoal aí. Então tá. Bom, então qual é a ideia aí? Minha intenção aí da gente ir para esse final de semana, hoje e amanhã pela manhã. Eu vou manter o mesmo padrão do que eu havia feito nas outras disciplinas, inclusive a gente já falou sobre isso na semana passada, então a gente vai usar amanhã pela manhã para fazer a nossa avaliação, como a gente tinha feito nas outras oportunidades. Só que dessa vez um pouco diferente, né? Porque da outra vez a gente estava no mesmo ambiente e vocês foram fazendo isso em equipes e acabou que a gente estava sempre lá tirando uma dúvida ou outra sobre o que vocês estavam desenvolvendo. Qual é a minha proposta? Trabalhar por equipe vai ficar mais complicado e a gente está com um número de pessoas aqui tranquilo para avaliar os trabalhos, então a gente vai fazer isso de forma individual dessa vez. Como é que a gente vai fazer isso, então? Primeiro, eu tinha falado um pouquinho na semana anterior. Eu gostaria que vocês pegassem um processo, preferencialmente alguma coisa que seja, sei lá, do dia a dia de vocês, na empresa, ou do trabalho de vocês, enfim, algum processo que seja, que seja interessante. O que a gente vai fazer? Vocês vão pegar esse processo e vão modelar esse processo, desenvolver o diagrama lá no Visage. E o grande desafio eventualmente eu não conheço esse processo, pouco provável que eu conheça o processo, mas eu quero entender o processo só olhando o diagrama, ou seja, a comunicação tem que ser bem precisa, né? Vocês vão usar lá as ferramentas, os componentes, enfim, para modelar o processo, e aí manda para mim, baixa, na verdade vocês vão subir lá o arquivinho, como a gente fez da outra vez no ambiente lá da Ezuca, e aí tá tudo certo. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai operacionalizar isso? Amanhã pela manhã, então, como a gente tinha feito nos outros sábados, é para a gente trabalhar. Eu vou conectar aqui e vou ficar conectado. Aqui nesse ambiente mesmo. Por quê? Porque a intenção é que, eventualmente, você está com alguma dúvida ali na ferramenta, e eu gostaria que todo mundo resolvesse isso no sábado de manhã, entregasse até o final da manhã. Vocês me chamam aqui, compartilham a tela e a gente discute. Então, acho que dessa forma a gente tenta aproximar bem do que a gente estava fazendo presencial. Eu vou ficar conectado a manhã inteira, né? Ou até quando, sei lá, a última pessoa entregou o trabalho, e eventualmente a gente troca umas ideias, vocês compartilham a tela aí também, e a gente vai trocando informações. Até foi um pedido da própria Andrea também, para que a gente mantivesse esse padrão, né? Ou seja, não deixar para fazer depois, e depois vocês me mandam, enfim, usar um período da disciplina para fazer o trabalho, enfim, a avaliação. Correto? Vamos fazer dessa forma, então. Acho que dá para a gente acertar as coisas dessa forma. Bom, e hoje, o que a gente vai fazer? Hoje a minha intenção é que a gente dê uma olhada no que eu deixei para exercícios, né, até para a gente discutir. Eu vou abrir aqui os meus. De novo, a gente falava sobre isso na última semana. Isso aqui não é uma questão do que é certo e errado. Eventualmente, se tiver alguma coisa muito chamativa lá, um erro crasso lá, onde você falou, cara, mas eu liguei uma coisa aqui que não era para ligar, ou tentei usar um componente que não estava correto, enfim. Mas, de modo geral, provavelmente vocês modelaram com alguma característica ou algum detalhe diferente. Então, a gente vai dar uma olhada nisso, e é importante explorar isso até para a gente entender melhor. Depois disso, eu quero voltar para a ferramenta, quero mostrar mais algumas funcionalidades da ferramenta, a gente discutir, ver mais alguns exemplos, eu tenho alguns exemplos interessantes aqui também. E depois eu deixo mais um exercício aí um pouquinho maior para vocês também, com uma descrição maior do processo, para a gente praticar mais um pouco. Tá? Antes de a gente iniciar, eu falei na semana passada que tinha o Arena, né? O Arena, enfim, que é um software também na verdade, ele não é um software de modelagem de processo, ele é um software de simulação. Na verdade, ele é um software de simulação. Mas ele é interessante para fazer essa execução, você pode mapear um processo ali também, enfim, e simular. Então, deixa eu só compartilhar a minha tela aqui, só para mostrar para vocês
Vocês estão enxergando aí o modelinho? Beleza. Deixa eu só dar um zoom aqui no modelo, só para a gente entender. Eu não vou entrar em detalhe aqui o Arena, ele não faz parte aqui do da nossa disciplina, do conteúdo, mas enfim, sempre é interessante entender um pouquinho sobre isso. Deixa eu só voltar rapidamente aqui, que tem uma galera pedindo para entrar. Então, esse é um software pago, né? Ele tem uma versão treinamento, né? É uma versão na verdade, é uma versão estudante, na verdade, ele chama de uma versão estudante. E essa versão estudante, ela permite que você faça, ela tem pouquíssimas limitações, né? Obviamente que não é para uso comercial, mas é uma ferramenta bem interessante do ponto de vista de você modelar alguma coisa, né? Você modelar e poder simular isso. Aqui eu fiz um negócio bem simples, né? Então eu tenho passageiros chegando para verificação. Imagina, sei lá, aeroporto. Então os passageiros estão chegando. Ele trata isso tudo como uma entidade. Tem uma porrada de entidades aqui. Eu tenho uma série de componentes, de fluxo, enfim, que a gente pode utilizar. Tem a parte básica, né? Que fica aqui nessa. Tem a parte avançada de processo. Tem a parte de transferência. Então tem muito componente interessante para ser usado aqui dentro que ele trata como entidades. Tá? Então, qual é a ideia disso aqui? Então, os passageiros estão chegando, eles vão passar por um processo de verificação de documentação, e aí eu estou olhando aqui para um losango, que é o losango é a minha decisão, como eu tenho lá um gateway lá no Visage, e ele vai verificar se a documentação estiver ok, true, o passageiro está liberado, se ela não tiver, está negado, por exemplo, a entrada. Imagine que isso seja lá no departamento de imigração lá, e você está chegando no país e eles estão fazendo uma triagem da documentação. Bom, isso é um processo normal, todo mundo conhece, eu apresento os documentos e tal. Só que, nesse caso, além de mapear o processo, como a gente está fazendo no Visage, o que a gente está fazendo no Visage? Para a pessoa entender qual é o processo. Aqui todo mundo entendeu, ótimo. Chega o passageiro, verifica a documentação, né, entidade aqui, documentação. Alguém vai verificar essa documentação, uma pessoa, e vai liberar o cara para entrar no país ou vai negar a entrada. Só que mais do que isso, eu quero dar uma olhada, por exemplo, em quanto tempo isso vai demorar e como é que vai ser a chegada dos passageiros. Então ele é interessante porque quando eu mando executar, né, esse cara aqui, ele está executando agora. Então, o que ele está fazendo? Se vocês olharem, perceberem em cima da entidade aqui, verificação da documentação, de vez em quando você tem fila ali, de uns formulários. Vocês estão percebendo isso? Sim. Beleza. E aí você está vendo, por exemplo, que no final liberado tem um número ali, 395, 400, já está subindo. E o negado aqui está 34, 35 que foram negados. Bom, só uma explanação geral, porque assim, se você é um cara que trabalha com processo, se você se interessa com isso, se você quer fazer simulação, e aí você pode simular aqui uma porrada de coisa, isso aqui é muito legal. Aí você vai perguntar, pô, mas por que tá... agora tem uma fila enorme lá na verificação, e de vez em quando ela acaba e passa. Isso tudo aqui trabalha com distribuição de probabilidade. Tudo isso é parametrizado. Eu parametrizei isso tudo. Basicamente, tem duas distribuições de probabilidade na estatística, que é Poisson e exponencial, que trabalham justamente com probabilidade de intervalo de tempo e probabilidade da quantidade de eventos que acontecem num determinado intervalo desse tempo. Então, você parametriza isso, define essas probabilidades de distribuição de probabilidades e manda rodar. Você pode até me perguntar, tá, Max, mas, então, são probabilidades. Só que quando eu rodo isso, ele está rodando ainda durante um bom período, eu posso fazer e dizer, eu vou deixar rodando aqui para simular uma semana. No final, ele me dá uma estatística, relatórios interessantes para eu verificar, olha, cara, está formando muita fila em determinado horário, ou em determinados casos aqui, quando chega muito passageiro para atender, está formando fila, e isso custa, porque eu tenho só um atendente, aqui eu estou trabalhando com um atendente só, eu poderia trabalhar com mais de um atendente.
Então, isso tudo me dá subsídios para melhorar o meu processo. Mas como assim? Porque eu preciso mapear. A gente falava na semana passada da questão de eu preciso monitorar o meu processo. Quando eu faço esse tipo de simulação, isso é interessante, eu estou avaliando, eu vou interromper aqui, eu estou avaliando, né, isso em loco, numa simulação real. Né? Você vai falar, pô, mas é probabilidade. Sim, é probabilidade, porque eu não sei que hora o passageiro vai chegar. Né? Se você pensar num guichê de atendimento, ou numa farmácia, num balcão de farmácia, ou num caixa de supermercado, eu não sei que hora o cliente vai chegar, ou quantos vão chegar ao mesmo tempo. E eu, obviamente, trabalho com essas distribuições de probabilidade. Isso aqui, se você pegar na literatura, em termos de simulação de processo, tem uma teoria por trás disso que é chamada teoria das filas. Cara, a teoria das filas são modelos matemáticos para explicar o comportamento de filas nesse tipo de processo. Porque aqui eu tenho uma fila, o passageiro chega, se o atendente estiver ocupado, ele vai ficar na fila. E existem modelos matemáticos que explicam esse comportamento. Inclusive, tem um dos modelos matemáticos que ele é muito, muito interessante, que eu acho que muitos de vocês já passaram por isso, que é quando você está, por exemplo, no supermercado e você olha lá os vários caixas, aí você fala, vou ficar nessa fila aqui. Daqui a pouco você olha e fala, caramba, mas aquela fila ali do lado eu acho que está indo mais rápido. Aí você vai para a fila do lado. E daqui a pouco você olha, cara, acho que fiz uma má escolha, devia ter ficado lá. Quantos de vocês já não fizeram isso? E há teorias e há modelos matemáticos que explicam esse comportamento e diz, cara, em determinados casos, esse é o comportamento mais que você deveria evitar, tá? Para fazer. Porque você, dependendo, né, da composição de variáveis ali dentro. Esse é um exemplo. Eu tenho até aqui, eu fiz o melhorzinho do aeroporto, deixa eu aumentar aqui. É o mesmo modelo, só que aqui eu coloquei, deixa eu aumentar um pouquinho aqui também. Aqui eu coloquei tem um gráfico, né? Estão anotando, tem um gráfico aí. E tem até um bonequinho aqui embaixo, que eu botei o bonequinho é o atendente. E aí eu vou rodar isso aqui, só que eu vou diminuir um pouco a velocidade. Então você pode diminuir a velocidade. Você está notando que o bonequinho aí, ele está azul e hora ele passa para vermelho. Vai notar, uma hora ele vai passar para vermelho, coisa parecida desse tipo. E você tem um gráfico aqui em cima que está mostrando que eu estou aumentando minha fila e está chegando muita gente. Então eu posso acompanhar isso em tempo real. Claro, isso aqui eu usei alguns componentes, tá? Para verificar a quantidade de clientes que chegam ou não. Então está chegando, tá? Agora é o mesmo processo, né? Os clientes chegam, tal. Vamos mostrando a documentação. Ó, o bonequinho ficou vermelho. Não sei se vocês notaram ali, rapidamente ele ficou vermelho e voltou para azul. Ó, vermelho de novo, azul. O que é isso? Isso é muito interessante, porque quando ele fica vermelho, eu estou sinalizando que aquele atendente, ele está ocioso. É porque não tem ninguém naquele momento, então ele está ocioso. E quando ele está azul, ele está ocupado. Então você vê, quando a fila está muito grande de formulários lá, o bonequinho está sempre azul. O cara está atendendo, ele está trabalhando. Ó, quando a fila diminui, ele fica vermelhinho. E eu posso controlar isso. Foi eu que montei isso. Falei, cara, dependendo da quantidade de clientes que chegou ou não, eu posso controlar isso também. A verificação, você pode me perguntar ali, como é que você sabe que tem 190 que foi liberado e 16 que não? Isso aqui é randômico, tá? Isso aqui é um processo randômico, simplesmente eu defino um percentual. Eu digo, ó, bota lá, 80% da galera ali tá liberado e 20 não. Daí, randomicamente, ele vai jogando e adequando essa proporção que eu coloquei. Mas isso é interessante porque o gráfico me dá em tempo real a demanda, né, por atendimento, me diz se o bonequinho está ocioso ou não, e no final disso aqui, desse processo, a ferramenta me dá uma série de dados interessantes que ela vai me dizer o seguinte, ó, durante um dia inteiro, eu posso simular 24 horas e acelerar, como a gente viu. Então, eu posso acelerar esse processo aqui, né? Ele vai acelerar o processo lá em cima. E ele me diz, ó, cara, em 24 horas, sei lá, 25% dessas 24 horas o sujeito ficou ocioso. Ou ele ficou 50% ocioso. Você fala, ih, caramba, o cara tá... Ou não, ele não ficou nada ocioso, o cara ficou atendendo direto. Aí você fala, cara, eu tenho que colocar um outro cara para atender. Então, isso me dá uma série de informações. Isso eu tô passando por alto, tá?
Na verdade, você pode parametrizar e botar um valor. Você pode botar o valor da hora do cara, por exemplo, de trabalho. Depois ele vai te dar o custo de ociosidade do funcionário. E isso é interessante, porque você pode trabalhar com isso com vários caixas no supermercado, por exemplo. A gente já modelou isso. Interessante, porque você bota os caixas e diz, cara, no dia tal, 10, 15, 20% dos caixas estão ociosos. Em tais dias, você precisa de mais gente. Então, eu consigo avaliar isso no meu processo, não só daí o fluxo do processo, mas eu consigo avaliar também a execução do processo. E isso é muito interessante. Então, eu falei na semana passada, queria mostrar para vocês. Se vocês tiverem interesse, olha, vale a pena. Você baixa a versão estudante. Tenho aqui, nessa última versão que eu tenho aqui também, ela tem ela possibilita que eu monte isso aqui em 3D, e aí fica muito legal. Eu estava dando uma olhada aí, hoje é sexta, estava olhando uma olhada, na terça-feira eles montaram um processo de carregamento de caminhão em 3D, e o caminhão chegando na fábrica, as empilhadeiras indo para o warehouse, lá para o armazém, pegando as coisas e trazendo para o caminhão, e os funcionários pegando os caixotes, enfim, fica muito legal. Então, isso para um estudo aí de simulação, isso é uma baita ferramenta e ela está aí disponível, não para uso comercial, claro, a não ser que você queira comprar, mas dá para você fazer algumas brincadeiras bem interessantes aqui. Certo? Alguém de vocês já conhecia o Arena ou não? Cara, eu já fiz uma simulação na Arena na época do curso. Era um boliviano que dava aula de, não sei se era simulação, não lembro a disciplina que era. Ricardo Dávalos. Isso, exatamente. Conheço o Ricardo. Exatamente. Isso mesmo. E daí nós tínhamos que fazer modelar um processo ali, simulação com os bonequinhos, tudo, as coisas. E já era assim, na época ele já fazia simulação legal assim, só que agora parece que está bem mais avançado. Tá, cara, a ferramenta evoluiu muito. Mas eu lembro do Ricardo, exatamente, o Ricardo era o cara que trabalhava com simulação, e é verdade, ele já naquela época já utilizava essa ferramenta. Uhum. Então, assim, fica aí uma dica para vocês, porque como a gente está falando de processos, eu acho que seria interessante também a gente... o Visage é uma ferramenta legal, ela é uma ferramenta leve, na minha opinião, dá para... como eu falei, mas eu acho que se você pegar aí no mercado, de modo geral, existem outras ferramentas também, mas o Visage, de longe, é a mais utilizada. Mas quando eu quero avaliar algumas variáveis com mais precisão, quero avaliar mesmo a execução do meu processo, ou eu pago a suíte lá do Visage, né? Que até a gente tinha falado isso, que tem lá a opção de simulação, mas ela é paga, ou eu faço isso usando o Arena com a versão, por exemplo, aqui a versão estudante, e coleto informações que são bastante interessantes. Isso aqui para processos onde você quer, de fato, mensurar aí questão de ociosidade, de sobrecarga, se você está dando conta. E eu posso aqui, por exemplo, aqui na questão dos passageiros que estão chegando, eu mesmo lá para me dizer, cara, joga aí chegando os caras aos montes aí para esse sujeito, para ver se ele vai dar conta, enfim. Isso é interessante. Aquilo que a gente falou na semana passada, que é chamado de análise de sensibilidade do processo, que é o what if lá, e se? Aqui você pode testar isso aqui, de fato, num processo de simulação. Então, enfim, fica aí uma dica para vocês darem uma olhada nessa questão do Arena. Eu vou voltar aqui para o Visage, para a gente começar a dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada aqui, vou abrir os caras aqui para a gente dar uma olhada nos exercícios. Só para a gente discutir um pouquinho. Eu chamei isso aqui de lista 1, 2. Um exercício era esse. Deixa eu abrir o... Exercício 2, exercício de pedido, exercício. Deixa eu abrir aqui. Então, a gente tinha aqui o primeiro exercício. Está dizendo que era o seguinte: então, o funcionário do departamento de marketing solicita uma compra, seu gerente aprova, reprova ou gera uma pendência na compra. Nesse último caso, no caso de uma pendência, o solicitante faz as correções, né, o cara do departamento de marketing,
e envia novamente para aprovação. Processo bem tranquilo, só para a gente acabar se familiarizando mais com a ferramenta. O que acabou acontecendo aqui, então? A gente, então, definiu um processo, eu chamei o processo de compra, né? Então, eu tenho um processo de compra aqui, e eu tenho duas raias, ou seja, duas áreas funcionais, digamos aqui, que estão fazendo parte desse processo. O departamento de marketing, que solicita a compra, né? E o gerente, que é o cara que vai avaliar essa solicitação. Então, como é que foi modelado isso? De uma maneira simples. De novo, né? A gente pode discutir aqui se poderia ter colocado outros componentes, outra forma. Mas vamos analisar o fluxo. Então, eu tenho um componente de início aqui do processo. O departamento de marketing solicita. Logo depois, isso vem para uma avaliação. E quem avalia isso é o gerente, certo? E aí, o resultado da avaliação do gerente, ele cai num gateway. E notem que o gateway aqui é um gateway exclusivo, o X aqui de exclusivo. Isso significa dizer o quê? Que eu tenho 3 saídas desse gateway. Só que, como ele é um gateway exclusivo, uma delas só pode sair. Então, eu tenho a primeira. Então, o resultado da avaliação, não. Ou seja, ele não aprovou, então reprova e termina o processo. Sim, ele aprovou e termina o processo. Alguém vai dizer, mas ele aprovou, poderia ter mandado uma informação para o departamento de marketing dizendo que foi aprovado e tal. Beleza, eu me ative só ao escopo lá, ao enunciado, e parei ali o processo. E, numa terceira opção, há uma pendência. Então, esse cara diz gera pendência, ou seja, ele identifica qual é essa pendência, e manda de volta para o departamento de marketing, para quem solicitou corrigir essas pendências, ou seja, corrigir o que faltou. E isso retorna para a avaliação do atendente. Aqui eu tenho um looping, né? Ou seja, se continuar havendo pendências, eu vou ficar nesse processo. Então, quando é que eu saio do looping? Quando isso é aprovado ou quando isso é reprovado. Alguma dúvida ou alguma colocação que vocês gostariam de fazer especificamente nesse exercício aqui? Não, acho que tá tranquilo. A única coisa que eu faria diferente, eu acho que eu botaria um fim só, e daria os dois no mesmo fim, sabe? Ah, boa. Isso é, beleza. Poderia ser. Em vez de ter 2 componentes de final aqui, eu poderia ter ligado no mesmo. Perfeito. Ótimo. Uma questão até de estética aí do modelo, poderia. Mas esse é um modelo bem simples, bem tranquilo de fazer. Tá? Era a ideia mesmo de a gente brincar um pouquinho com a ferramenta. Então vamos lá, vamos passar para o outro, que o outro tem algumas características um pouquinho mais interessantes. Deixa eu voltar aqui. Então, o segundo diz o seguinte, o cliente, ele faz um pedido de compra, de novo. Agora eu tenho a figura do analista de crédito, ele vai verificar junto ao Serasa a disponibilidade de crédito do cliente. Então, eu estou falando agora aqui, ó, cliente, analista de crédito, e entrou o Serasa na brincadeira. E aí vem, caso o crédito seja reprovado, a compra é cancelada. Então, o cara consultou lá o Serasa, não, o cara não tem crédito. Então, reprova a compra. Caso aprovado, o analista de crédito solicita o pagamento ao cliente. Então, ele diz, tá beleza, pode me pagar. Após o pagamento realizado, a compra segue para separação pelo departamento de estoque. Mais um cara aqui na brincadeira. Departamento de estoque. E aí eu envio para o cliente, que deve acusar o recebimento. Aqui é importante, porque aqui eu estou dizendo, há a tarefa onde eu preciso receber essa informação. Eu preciso receber a informação de que o cliente recebeu. E tem uma a mais aqui agora. Caso o pagamento demore mais do que 5 dias, a compra é cancelada. Notem que na semana passada a gente falou sobre subprocessos que poderiam ser executados em qualquer momento no processo. A gente até falou do restaurante, né? Onde eu tinha lá o cancelar o pedido. E a gente falou, cara, em qualquer momento aqui a gente pode cancelar. E a gente até discutiu que falou, mas depois que veio a conta não dá. Então, aí eu até mostrei para vocês os marcos, né? Os milestones lá, onde eu digo, daqui para trás eu não volto. Mas em qualquer momento, antes desse marco, eu poderia cancelar.
Qualquer momento. Aqui não é o caso. Aqui eu estou dizendo que há uma condição. Tem que demorar mais do que 5 dias. Aí, se demorar mais do que 5 dias, eu cancelo essa compra. Então, vamos ver aí como é que isso aqui ficou modelado. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o exercício. Deixa eu pegar a brincadeira aqui. Exercício lista 1 de 2. Um de 2 não abriu. Por que não abriu? Não, esse é o mesmo. Desculpa, é o 2 de 2. Por isso que ele não abriu. O que ele fez agora para mim aqui? Pediu a minha conta ali, não precisa. Vamos lá, é o 2 de 2. Lista 2 de 2. Notem que aqui eu tenho um processo um pouquinho maior. E aqui eu fiz algumas provocações, tá? E aqui sim, dá para a gente fazer de algumas maneiras diferentes. Mas vamos entender o que eu fiz aqui para a gente deixar bem claro uma das visões que eu teria sobre esse processo. Não vai impactar na modelagem uma outra forma, mas né, se eu fizer de outra forma, não impacta no fluxo, mas os componentes que eu utilizei. Primeiro, o cliente é uma entidade externa, a gente falou sobre isso na última semana. Na verdade, o cliente ele não faz parte do meu processo, porque às vezes o cara fala, mas o cliente é uma entidade dentro do meu processo. Não, ele é uma entidade externa. Ele não é uma unidade funcional, uma área funcional dentro da tua empresa que participa do processo. Ele é uma entidade externa, isso é importante, tá? Porque eu já vi gente modelando e criando uma raia dentro do processo para cliente. As raias são criadas para identificar áreas funcionais dentro da empresa. E o cliente não é uma área funcional, ele é uma entidade externa. Então foi criado um processo lá, uma piscina, né? Na verdade, uma piscina para o cliente. Eu quero só comunicar que eu estou trocando mensagens com ele. E eu não modelei nada lá dentro do cliente. Semana passada a gente fez lá se vocês pegarem lá um exemplo, eu tinha começado dentro do cliente como um início do processo, e aí tem uma tarefa lá, solicita a compra, e aí termina o processo e manda uma mensagem para iniciar o processo de fato da compra. Aqui não, aqui eu estou dizendo, cara, não, o cliente solicitou, ele pediu a compra, e estou mandando só uma mensagem, na primeira mensagem aqui diz pedido de compra. E aí eu estou usando, e é sempre importante, eu estou usando um fluxo de mensagem, não é um fluxo de sequência, né? É uma linha tracejada, dizendo que é um pedido de compra. Ótimo. Quando que esse processo inicia? Ele inicia através dessa mensagem, ou seja, dessa solicitação, desse pedido. E aí sim, agora eu estou dentro da empresa. E aí eu tenho um analista de crédito. O que o analista de crédito vai fazer? Ele falou lá, ele tem que verificar o crédito. Ótimo, então ele vai verificar o crédito. Aonde que ele vai verificar o crédito? Ele vai verificar o crédito no Serasa. O Serasa também é uma entidade externa. O Serasa é uma entidade externa, ele não é uma área funcional da minha empresa. Então, aqui, nesse momento, eu poderia ter feito de forma diferente, poderia ter colocado um componente de evento, botando uma mensagenzinha, mandando, e daí recebendo, mandando com a cartinha pintada e recebendo com uma cartinha vazada. Poderia ter feito isso. Isso era possível. Mas eu resolvi aqui simplificar. Então, o verifica crédito, o que ele faz? Ele manda uma mensagem para o Serasa e recebe a mensagem do Serasa. O Serasa vai responder lá, tem crédito ou não tem crédito. Perfeito. Quando ele voltou do Serasa, vem a questão, então. Isso foi para o analista de crédito e está lá. Um gateway exclusivo, que tem 2 saídas, sim e não. Se for não, tá lá no enunciado, reprova a compra e termina o processo. É lá o que está escrito no enunciado. Então, pessoal, o cara não tem crédito, reprovei a compra aqui, fechei o processo. Agora vamos para o caminho feliz aqui da coisa. Sim, tem crédito. Aí eu tenho solicitar pagamento. Então, diz, beleza, o cara já fez o pedido da compra, já sei o que ele quer, o Serasa diz que está ok e eu solicito pagamento. Nota que eu estou mandando uma mensagem para o cliente também, Estou solicitando o pagamento do cara. Poderia ter botado de novo aqui um evento de mensagem, de envio de mensagem. Poderia ter feito isso.
E agora veio uma coisa interessante aqui que a gente não explorou na semana passada, e eu coloquei aqui proposital, tem maneira diferente de fazer isso, mas é interessante a gente dar uma analisada, porque isso aqui, do ponto de vista de notação BPMN, é muito utilizado, tá? E isso aqui, visualmente, para quem está acostumado com os componentes, isso aqui fala muito, ele comunica muito. Esse gateway aqui que a gente tem aqui do lado, ele é um gateway baseado em eventos. É um gateway baseado em eventos. E notem que eu não tenho nenhuma questão aqui, eu não estou fazendo nenhuma pergunta para esse cabo. Né? E qual é o comportamento desse gateway? Vamos analisar agora. Ele tem duas saídas. Ele tem uma saída receber pagamento, que está vindo lá do cliente. Notem que a cartinha ali de mensagem está vazada, então é de recebimento. Então, receber pagamento. E eu tenho uma outra saída aqui que está dizendo aguardar 5 dias. Então, vamos entender isso que foi feito. Qual é a característica de um gateway baseado em eventos? A característica é o seguinte, nota, ele não é paralelo. Ele não é paralelo, tá? Eu não estou colocando um gateway paralelo. O gateway paralelo que a gente falou na semana passada, que é a cruzinha lá, as tarefas são executadas ao mesmo tempo, né? E lá no gateway paralelo, eu falei para vocês, ó, mesmo que uma tarefa termine antes, ela tem que esperar, porque ambas têm que terminarem, né, juntas, ou ambas, ou mais de uma. Esse gateway baseado em evento, ele tem uma característica interessante, porque ele diz o seguinte: quando uma dessas atividades, a primeira que acontecer, a outra é eliminada. Ou seja, eu tenho dois eventos aqui: receber pagamento ou aguardar 5 dias. Eu tenho duas. O que vai acabar acontecendo? Eu fico esperando o recebimento do pagamento, só que quando eu coloco um evento isso aqui é de temporal, né? De tempo, eu começo a contar os dias. Aguardo 5 dias. Passou o primeiro dia, não recebi o pagamento. Beleza, tá rodando. Segundo dia, não recebi o pagamento. Terceiro dia, o cara me pagou e o fluxo continua. Eu não tenho que esperar os 5 dias. Então, eu tenho no máximo 5 dias. Se durante aquele tempo de 5 dias eu receber o pagamento do cliente, o fluxo continua normal. Agora, primeiro dia, segundo, terceiro, 4, 5 dias, não houve pagamento, o fluxo continua a partir de baixo aqui. Cancelar a compra. Então, esse gateway aqui é muito importante. É quando você quer disparar dois eventos, tá? 2 ou mais eventos, na verdade, e você está dizendo o seguinte: quando o primeiro evento aconteceu, um dos 3 ou um dos 2 acontecer, eu descarto os outros e continuo o fluxo normal do processo. Então, aqui está me sinalizando, olha, cara, eu fico esperando o recebimento do pagamento, mas eu espero 5 dias. Se passar os 5 dias antes do recebimento, o fluxo continua pela tarefa de cancelar a compra. Bom, mas vamos imaginar, então, de novo, caminho feliz aqui. Sei lá, no segundo dia, recebo o pagamento. Então, eu descarto ali, paro o meu reloginho, digamos assim, e venho para cá. Ó. Agora, nesse caso, esse evento aqui, a gente falou na semana passada, ele é um evento de link, né? Qual é o objetivo dele? É só me dar um go-to. Nesse caso aqui, isso é legal, porque eu quero ligar esse cara, porque lembra, o que acontece? Depois que o cara me pagar, eu tenho que mandar lá para o estoque, para o cara separar o pedido. E o estoque é essa raia aqui embaixo. Ó. Ah, Max, mas eu poderia ligar a caixinha que o evento Poderia, mas, cara, vai ficar poluído isso, na minha opinião. Vai passar um fluxo de sequência ali em cima. Então, nesse caso, eu boto um gateway pintadinho, né? Porque isso manda a informação, continuar pedido. Do outro lado, vazado, porque ele recebe continuar pedido e eu continuo. Então, agora, separo o pedido, enviar para o cliente e olha o que acontece aqui, ó. Receber confirmação de entrega. Só que essa tarefa, receber confirmação de entrega, ela depende também de uma informação, de uma mensagem que vem do cliente. Ah, Max, aqui eu poderia ter colocado, notem que nenhuma tarefa aqui, eu especifiquei lá, e tem uma tarefinha interessante lá que a gente já viu, até vou abrir aqui do lado, ó, processo, que é essa tarefinha aqui, tarefa de recepção. Ó. É uma tarefa simples que é elaborada para esperar que uma mensagem chegue
participante externo. Olha aí que legal. Eu poderia ter vindo aqui nesse cara aqui e ter dito que ela é uma tarefa de recepção, para ficar mais visual. Ele ia botar uma cartinha ali para mim e ia dizer, então isso está dependendo de uma mensagem externa. Que mensagem é essa? A acusação de recebimento. E quem é a entidade externa? O meu cliente. Então, eu posso melhorar isso aqui em termos de comunicação para que tudo funcione. Então, revisando, o que tem de diferente aqui da semana passada? O gateway baseado em evento, onde eu tenho eventos que, se um terminar primeiro, o outro eu cancelo. E a gente viu o link aqui, na verdade, mas o link a gente já tinha falado, tá? Então, esse é um processo que está bem claro, né? Ou seja, está aqui o fluxo todo, então verifica crédito, se não aprovar, cancela, se não eu solicito pagamento, esse pagamento espera por 5 dias, senão eu cancelo a compra, se receber o pagamento, separa o pedido, envia para o cliente e fica esperando um recebimento da confirmação de entrega. E aí, galera, esse aqui tinha mais coisa, o que vocês me dizem aí? Com certeza vocês fizeram coisas diferentes. E aí, pessoal, todo mundo comigo ou não? Sim. E aí, alguma observação? Não. Eu provavelmente não usaria o Gutu ali, né? Eu faria uma flechona no lado pro outro. Beleza. Tranquilo, sem problema. Acho que a Chelsea ia falar alguma coisa. Não, tranquilo. É a mesma coisa ali, só mesmo o que mudou mesmo foi colocar um ou outro símbolozinho diferente, como o professor até falou, que eu tava olhando com os vídeos do professor já usando, mas no geral ficou parecido, só mesmo com alguns objetos diferentes. Beleza, ótimo. Então, assim, a minha sugestão, eu acabei fazendo de uma maneira mais simples, mas as tarefas aqui, é interessante a gente marcar, quando for necessário, claro, para ficar mais visual, você ir lá e dizer, não, olha, esse aqui é um tipo de tarefa de recebimento de mensagem, beleza. Eu tenho lá, porque quando eu bater o olho nesse cara, eu vou dizer, opa, isso aqui é uma tarefa de recebimento. Claro que a seta que está vindo lá o fluxo de mensagem, ela por si só já é um indicativo que eu estou esperando alguma mensagem vir do cliente. Mas, se eu quiser reforçar essa questão, eu posso colocar aqui a informação de recebimento de alguma mensagem para fechar o meu processo. Tá? E o cliente, eu não modelei absolutamente nada, porque eu estou nesse momento dizendo, cara, eu não sei qual é o processo do cara como é que ele vai me pagar isso, eu não coloquei a forma, eu poderia ter dito, tem formas diferentes de pagamento, eu não sei quando é que ele vai receber a mercadoria para ele acusar o recebimento, então a única coisa que eu fiz com ele é, receba informação e manda informação. E o Serasa a mesma coisa, eu não sei qual é o processo lá do Serasa, e não me interessa, por exemplo, nesse caso, como é que eles estão avaliando lá, ou verificando se tem crédito ou não. E eu estou focado, na verdade, aqui, no meu processo, ou seja, no processo interno da empresa. E aí está tudo certo. Ô, Max, Opa! a gente pode dizer, então, que sempre que a gente tiver uma figura, nesse caso é o cliente, ou Serasa, ou qualquer web service que faça parte do nosso processo, sempre vai ser uma piscina vazia, só com troca de mensagens para o nosso processo, né? Perfeito. Eu na verdade, costumo fazer isso. Né? Se você... Pensando, só concluir, pensando nisso, tipo, se eu quisesse adicionar uma regra, pegando esse exemplo aqui, se eu tivesse uma regra, digamos que essa compra aí é online, e por acaso ali na tarefa de verificar crédito, eu já quero cancelar a compra se por acaso o Serasa estiver fora, porque eu nem mando para frente compra nenhuma se eu não conseguir a verificação do crédito. Daria para botar até aquele gateway de eventos ali para mandar para um outro caminho, ou para uma fila de aguarde, ou cancelar a compra de vez, caso alguma dessas piscinas do lado aí, né, no caso aí o Serasa, me mande uma mensagem de não, por acaso, né? Daria para fazer algo assim? Perfeito. Aliás, tu falou muito bem.
Na verdade, eu poderia colocar aqui no crédito, né? Eu posso colocar no crédito aqui, em vez de colocar o verifica crédito como uma tarefa, colocar como um evento, como a gente fez aqui do lado. E usar esse greater e botar, cara, vou aguardar, sei lá, 10 minutos, 20 minutos, sei lá, se for online. E aí é o seguinte, se não veio a resposta lá do Serasa, ele está fora, enfim, aí eu mando pro cancela, ou tente novamente, ou coisa do tipo. Perfeito. A comparação é perfeita, é isso mesmo. Então, para reforçar isso aqui, tudo que é entidade externa, seja um software, seja uma entidade como cliente, ou uma outra instituição, nesse caso aqui é o Serasa, cara, tentem sempre jogar piscinas separadas. Não caiam na besteira de achar que isso aí é uma raia. Se você colocar isso como uma raia, e colocar o Serasa aqui para dentro, e colocar, por exemplo, o cliente, quem for olhar o processo vai dizer, não, tudo bem, entendi, o fluxo é o mesmo. Na verdade, essas duas piscinas entram. Se você olhar aqui até no visual, né, a gente grudaria a primeira piscina lá do cliente e a segunda aqui do... Deixa eu passar isso aqui para uma... Então, eu pegaria esse cara aqui como uma raia grudada aqui, né, do cliente, e o Serasa. Eu ia enxergar igual. Só que notem uma coisa, essas setas aqui tracejadas, elas não poderiam ser tracejadas mais, para começar. Elas já teriam que ser contínuas, porque está dentro do mesmo processo. Só que eu olharia para isso e qualquer pessoa que conhece um pouco mais do processo vai dizer, cara, mas isso aqui não é uma área funcional da tua empresa, isso não está certo. Então, sempre que não for da empresa ou interno, coloque uma piscina separada ali e troquem mensagens, isso é mais importante. Até para que vocês não precisem pensar, tá, e o que o cliente vai fazer agora? O que o Serasa vai fazer? Eu não sei, não me interessa. Ele é uma entidade externa, eu só tenho que trocar uma mensagem com ele, ponto final. Oi, pode falar. Mas aí, por exemplo, assim, que nem o exemplo que a gente teve lá da semana passada, que o meu cliente, na verdade, só ativa, aqui no caso o exemplo lá que a gente teve do restaurante, que o cliente, na verdade, só ativa o processo e ele tem uma ação ali no meio de cancelar um pedido que ficou aquela atividade ali sem ligação, pode ser ativada a qualquer minuto. Em situações assim, a gente consegue colocar dentro de um processo só sem fazer dele ser um processo externo, né? Tipo, porque a diferença é que nesse processo aí, no caso, o preciso ficar trocando informação com o cliente, seria por isso? Exato. Não, porque o caso, na verdade, lá no restaurante a gente nem modelou o cliente, né? Nem tinha a figura do cliente. Na verdade, tipo, só mesmo receber o pedido e encaminhar para a mesa, coisa do tipo, mas não ficou claro o cliente dentro do fluxo, né? Exato. Aí, nesse caso, é porque eu tenho que mesmo fazer essa troca de informação. Perfeito, perfeito. Se eu não tiver... Boa comparação. Lá no caso do restaurante, eu não troco nenhuma informação com o cliente, né? Eu executo, eu atendo o cliente, eu cobro do cliente, eu anoto o pedido do cliente, eu entrego o pedido para ele, eu cobro dele, enfim. E a qualquer momento ele pode cancelar o pedido. Mas eu não tenho nenhuma troca de mensagem com ele, por isso que eu não coloco ele como uma entidade externa e muito menos dentro de uma raia. Agora, nesse caso aqui, é legal, porque lá no enunciado fala explicitamente isso estava sendo dito, né? Isso é importante. Aqui está dizendo, olha, mas se o cara não me pagar em 5 dias, o cara tem que acusar o recebimento. Isso tudo significa que são troca de mensagens que eu tenho que fazer com esse cara. Né? Aí eu preciso botar uma piscina. Perfeito. Por falar nesse exemplo, eu tinha deixado para vocês lá o outro exercício que na verdade tinha um pouquinho mais de coisa do que para vocês. O meu ficou aqui como lista 2.2, eu acho. Lista 2.2 é o que eu estava aqui agora, né? Tô sempre... Não, era pedido acho que de compra lá que eu tinha para cada um deles. Vamos ver aqui. Eu devia ter deixado tudo certinho. Deixa eu ver aqui. Pedido, a versão 2, esse aqui. Era esse cara aqui. Do recepcionista e tal. Era basicamente o mesmo exemplo que a gente fez lá. E eu tinha colocado um outro mais detalhe, que tinha que verificar a conta e tal, enfim. Mas, basicamente, era esse processo. Então, a gente tinha falado, inclusive, da outra vez, eu coloquei, acho que, um outro componente. Então, já pegando o gancho aí que a Chelsea falou, tal, beleza, ó, eu estou dizendo atender o cliente, mas o cliente não é nenhuma entidade externa aqui para mim, nem, e muito menos uma área aqui dentro do meu processo.
A gente falou sobre isso, estou recapitulando. Por que o processo aqui inicializa com uma mensagem e não recebe mensagem de ninguém? Porque, na verdade, o processo só inicia quando o cliente chega no estabelecimento. Ele não inicia a qualquer momento. Se você tivesse deixado isso aqui neutro, sem nenhum aqui dentro, o impacto disso em comunicação também não é grande, mas é legal dizer, olha, isso aqui inicia quando chega alguém. Beleza, a gente já tinha visto isso. Se não tem mesa disponível, há uma solicitação de que o cliente aguarde, e aí há um evento condicional, que significa que, diferente do temporal, né, que a gente viu há pouco, não tem aqui 2 dias, 1 dia, 5 minutos, 10 minutos. Vai ficar aqui até que a mesa se torne disponível. E aí sim, o cliente vai para a mesa anotar o pedido. Aí eu anoto o pedido, esse pedido vai para... Aí a gente tem aqui elaborar o pedido, é um subprocesso, que a gente falou, eu tenho que criar um subprocesso aqui dentro. Daqui, o garçom verifica o pedido, né? Tá, é isso mesmo que o cara pediu. Aí foi colocado isso aqui, não tinha no outro. O pedido está correto? Porque eventualmente não está. Se não tiver, eu devolvo para a cozinha, cara, não era isso que o cara tinha pedido. E isso aqui pode ficar num looping aqui até que esse pedido esteja correto. O pedido está correto? Entrega para o cliente. O cliente quer mais alguma coisa? Aí tem um link aqui, um evento de link de novo. De novo, eu poderia ter ligado esse cara aqui direto com anotar pedido. Eu fiz um link, e aí eu tenho um laço aqui também, eu tenho um go-to aqui para esse cara. Não, o cliente não quer mais nada. Então, quem encerra a conta? O caixa. O caixa encerra a conta, volta para o garçom verificar. Entregou para o garçom, de repente o garçom olhou lá, cara, tem coisa aqui a mais, ou tem coisa a menos, enfim. Tá correta a conta? Se não, volta para o caixa. Se sim, eu vou cobrar do cliente e encerro o processo. Basicamente isso que a gente viu. Tem um ou outro de coisa diferente do que a gente falou, que eu tinha mostrado, por isso que eu botei versão 2 aqui, porque tem uns componentes a mais aqui de checagem da conta, para verificar se o pedido está correto ou não. Mas em termos de componentes novos aqui, tudo isso a gente já tinha visto. Isso aqui não era novidade nenhuma. Aqui também acho que está tudo tranquilo, né? Acho que não tem nenhum problema. Tranquilo. Beleza. Então eram os três exercícios que a gente fez, tá? Depois eu vou baixar lá no ambiente para vocês esses, até para ficar para vocês aí também, isso aqui que eu fiz, até para vocês depois compararem com mais calma o que a gente falou. Sempre lembrando aqui, né? Olha só, esse subprocesso aqui tá com as bordas em negrito, né? Então é um subprocesso reutilizável. Se você for lá elaborar o pedido, você vai ver que então, eu cliquei aqui na aba aqui, subprocesso elaborar pedido, ele também tem uma piscina, tem uma raia aqui, onde eu coloquei aqui, o chefe e o auxiliar, né? Analisa o pedido, elabora o pedido junto com o auxiliar, aprova o pedido, enfim. Lembrando que se eu tirar, se eu transformar isso aqui num subprocesso normal, ele não tem mais as raias e a piscina e as raias, porque daí não é reutilizável. Ele é exclusivo desse processo maior aqui. E também tem o nosso processo aqui que está tracejado, com uma cartinha ali no meio de mensagem, que significa que esse cara não depende de ninguém. A qualquer momento ele pode ser acionado e é o cancelar pedido. Então, aí tem só executa ações necessárias aí para cancelar o pedido. Então é interessante a gente deixar isso bem claro. O que a gente não viu e que a gente vai falar hoje, e eu quero falar com vocês agora, a gente vai dar mais uma olhada aqui, que eu acho que é importante a gente dar uma olhada, é a questão da... Acho que tinha gente pedindo para entrar aqui na sala, não. É a questão de subprocesso transacional, que ele tem uma característica um pouco diferente. Bom, quem é pessoal que é da área de TI aí mesmo, e não sei se ainda lembra, de repente já faz muito tempo, mas dentro da disciplina de banco de dados, a gente está estudando banco de dados, tem um conteúdo lá, se não me engano, acho que é banco de dados 2, sei lá, que é um conteúdo um pouquinho mais avançado, tem um conteúdo lá chamado de transações. Né? Enfim, quem trabalha com banco aí sabe das transações. E uma característica das transações, eu vou usar isso como exemplo aí, para a gente explicar por isso que o nome do subprocesso é subprocesso
transacional, uma das características, eu vou até... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou criar um novo aqui para a gente começar a brincar um pouquinho com isso. Então, uma das características, né, da transação é o que a gente chama de atomicidade. Não sei se vocês estão lembrados disso, mas o que significa a atomicidade? Significa que dentro de uma transação eu posso colocar um monte de, sei lá, de comandos DML lá, update, delete, enfim, dentro de uma transação. E isso é executado de forma sequencial. Só que, como é uma transação, e a característica chamada de atomicidade diz o seguinte, é do tipo tudo ou nada. Ou a transação é executada toda sem nenhum problema, e aí eu comito a transação, faço o commit da transação. Se, eventualmente, algum comando desse dentro da transação der problema, o que a gente faz? A gente faz rollback. E aí a transação não é executada, ou seja, nada do que é feito na transação é executado, eu não faço o commit, porque houve algum problema. E aí, quando os caras vão explicar isso lá em banco de dados, há aquele exemplo clássico lá de, sei lá, você vai num caixa eletrônico, e eu até modelei aqui para a gente ver depois, você vai no caixa eletrônico e você foi lá e sacou um dinheiro, né? E aí você sacou o dinheiro, e na hora do processo lá do caixa, lá contar as notas e abrir a portinha lá para você pegar a grana, sei lá, a portinha não abriu, sei lá. E aí, só que isso está sendo debitado lá na sua conta. Um exemplo. Ou seja, não, eu não consegui pegar o dinheiro, então para, rollback, eu não posso debitar lá. Ou seja, o que significa atomicidade? Há uma transação única, independente se ela tem 10 comandos lá dentro. Se um deles falhar, eu não vou comitar essa transação. Então, esse mesmo conceito é usado aqui para processos transacionais. Então, quando eu faço um processo transacional, significa o quê? Significa que eu vou colocar dentro desse subprocesso, notem que é um subprocesso. E se ele é transacional, lembrando do exemplo da transação de banco, eu vou colocar lá dentro desse subprocesso algumas tarefas. Isso significa dizer o quê? Se uma dessas tarefas tiver problema, ou foi cancelada, a transação toda não pode ser realizada. Então, isso é legal. Isso, para efeito de modelagem de processo, é interessante. E como é que eu identifico isso? Como é que eu mostro aqui no diagrama, visualmente, que isso está acontecendo? Então, a primeira coisa, vamos entrar aqui. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui no lado esquerdo, aí na nossa paleta, os tipos de tarefas que eu tenho. Só recapitulando, a gente já viu isso, então eu tenho a tarefa normal, que é nenhum, tenho a tarefa de usuário, quando o usuário executa, tenho uma tarefa de serviço, que é um sistema, a recepção, que a gente falou há pouco, de recebimento e de envio, uma tarefa de script, uma manual, e uma tarefa regra de negócio, que a gente vai ver mais para frente. E aí, nenhuma dessas tarefas aqui, vocês vão ver agora, eu não tenho uma tarefa aqui chamada tarefa de compensação. Tarefa de compensação. Vamos dar uma olhada nisso. Então, olha só, vamos imaginar que eu tenho uma tarefa aqui, depois eu vou ter o exemplo com algo mais real, mas vamos começar, vamos imaginar que eu tenho aqui reservar hotel. Então, é uma tarefa qualquer que eu tenho reservar hotel. Só que assim, quando eu faço uma reserva de hotel, uma reserva de carro, sei lá, uma reserva de uma passagem aérea, seja lá, agora, na verdade, nesse momento que a gente está vivendo, isso aconteceu muito. Um monte de reserva foi cancelada, voo foi cancelado, ainda está dando rolo aí, gente querendo dinheiro de volta, enfim. Faz parte do processo. Então, quando você faz uma reserva, você tem a possibilidade de cancelar essa reserva. E aí é o seguinte, bom, dentro aqui da notação do BPMN, eu não vou colocar aqui, por exemplo, uma outra aqui dizendo, cancelar, se eu botar aqui, cancelar reserva, isso vai dar a ideia do quê? Eu faço reserva e cancelo? Não, mas eu poderia botar, então, um gateway, perguntando, se houve... Tá, mas houve o quê? Quantas possibilidades existem para você cancelar uma reserva? Sei lá, isso é muito particular, porque eu posso dizer, não, meu evento foi cancelado lá onde eu tinha
onde eu reservei o hotel naquela cidade, então eu não vou mais. Enfim, tem uma série de coisas. Então, um gateway aqui não seria interessante. Então, eu não consigo botar uma outra atividade, não consigo colocar um gateway. Então, o que o BPMN fez pensando nisso? Aí eu tenho o seguinte, esse cara aqui é um evento. E daí, voltando para os eventos aqui, eu tenho evento temporizador, que demora o tempo, eu tenho evento de mensagem, eu tenho evento de sinal, né, que a gente falou lá do broadcast, que eu mando sinal para todo mundo, de vínculo, de compensação. Opa, compensação, veio a palavra compensação, a gente já vai falar. Escalonamento, condicional, múltiplo, e tem mais um pouco aqui. Tem um múltiplo aqui no final. Você fala, um condicional, então. Então, mas que condição eu vou colocar para... De novo, eu volto para aquela questão. Qual é a condição que eu coloco aqui para cancelar a reserva? Então, o que eles pensaram nisso? Eles pensaram o seguinte, eu não vou colocar um evento aqui ligado. Eu vou colocar o que o BPMN chama de, vou clicar em cima aqui da tarefa e vou chamar aqui de anexos. E aí eu vou anexar alguma coisa a essa tarefa. E quando eu for... Opa! Desculpa aqui, reservar o hotel. É anexar evento. O anexo, depois a gente vai chegar lá embaixo, que é uma imagem, uma coisa. Eu vou anexar um evento a essa tarefa. Notem, anexar um evento é diferente de eu ligar essa tarefa a um evento. Isso aqui é um fluxo normal. Eu estou ligando aqui um evento, não é isso que eu quero. Eu quero anexar um evento. E são os mesmos eventos que eu tenho lá. Só que agora eu vou anexar aqui, por exemplo, eu vou dizer que eu vou anexar aqui um evento de compensação. Olha o que a ferramenta fez para mim. A hora que eu anexei o evento de compensação, ele me criou uma outra tarefa com um símbolo, e esse é o símbolo do BPMN, de uma espécie de rollback para trás. Como se eu estivesse voltando, que é o compensação. O que eu quero chamar a atenção para vocês, e eu já vi muita gente fazendo isso, na hora que eu vou modelar o negócio, você fala, vou voltar aqui, eu vou tirar, tá? O cara vem para cá, eu quero colocar uma tarefa de compensação. Mas essa tarefa de compensação, ela não existe aqui, nas opções de tarefas. Não existe uma tarefa de compensação. Ela só é colocada no teu modelo automaticamente quando você anexa um evento de compensação. Isso está dizendo para a ferramenta, e aí eu vou botar aqui, por exemplo, aí sim eu vou botar cancelar reserva. Ela está dizendo para mim nesse momento que a qualquer momento, notem, é diferente. Lá no restaurante, dizia assim, a qualquer momento do processo, eu posso acionar aquele subprocesso de cancelamento. Você não podia colocar a qualquer momento, botar cancelamento da reserva aqui? Eu até poderia, porque a qualquer momento eu posso cancelar essa reserva. Só que quando eu anexo o evento de compensação aqui, eu estou dizendo o seguinte, cara, agora eu tenho que voltar atrás. É como que eu dissesse, cancela a minha reserva. E isso está dizendo para mim, dá um rollback. Então, anexar eventos, isso é muito importante quando a gente está tratando de atividades onde isso é possível. E aí, cara, você pode pensar em vários tipos de tarefas onde você pode anexar uma tarefa de compensação. E esse símbolo aqui está indicando, então, olha só que a seta agora não é nem tracejada, porque eu não estou me comunicando com uma entidade externa, ela não é contínua, porque isso não faz parte do fluxo de sequência do meu processo, ela é uma tarefa de anexo, ou seja, ela está anexada à reserva, ou seja, eu posso cancelar essa reserva. Você pode até colocar aqui um evento temporizador, se você quiser, dizendo, caramba, você pode cancelar a reserva até 2 dias antes da data da reserva. É possível, você pode colocar isso também. Porque, notem, eu vou pegar uma outra tarefa aqui, e vou clicar aqui de novo, anexar evento. Eu tenho mensagem, eu tenho timer. Se eu clicar no timer, ele vai me dar um timer ali. E agora eu posso colocar aqui embaixo um tempo e dizer, cancelar a reserva. Agora eu não estou indicando mais, que esse cara aqui, vou ligar aqui, eu não estou indicando mais que esse sujeito aqui é uma compensação a qualquer momento. Eu estou dizendo, cara, tem um período aqui que eu vou especificar, e aí, obviamente, que eu vou especificar aqui no evento, dizendo,
depois de 5 dias aqui, não, até 2 dias da reserva, você pode fazer, depois você não pode fazer mais. Então, os anexos, eles são importantes porque eu anexo isso diretamente a uma tarefa específica. Isso a gente não viu na semana passada. Um outro anexo interessante, isso acontece muito, é quando eu quero fazer isso aqui, ó. Vou tirar aqui. Vamos imaginar que você tenha uma tarefa e você quer sinalizar, ó, um erro, uma exceção. Eu quero lançar uma exceção, quero lançar um erro. Isso é interessante, porque eu posso executar essa tarefa e dizer, olha, cara, deu um erro aqui nessa tarefa, e aí eu tenho que comunicar esse erro. E quando eu comunico esse erro, eu digo, olha, cara, tem um erro aqui na tarefa e agora você pode dizer, tá, tem que voltar atrás? Se tiver que voltar atrás, aí você faz uma compensação, senão você comunica qual é o erro. Então, todos os anexos, eles são interessantes e eles seguem o mesmo padrão dos tipos de eventos, tá? Então, vamos lá, vamos deixar bem claro. Uma coisa é eu colocar um evento, né? Vou tirar esse cara aqui. Uma coisa é eu colocar um evento no fluxo normal do processo. Esse é um evento de fluxo normal. Continua valendo aquilo que a gente estava falando. Outra coisa é eu anexar um evento à tarefa. Quando eu faço isso, eu estou anexando isso e estou criando uma ideia, né? Estou criando uma ideia onde aquele anexo ali, ele é um anexo da minha tarefa, da minha atividade. Entenderam isso? Ficou claro para vocês isso? Sim. E aí, galera, ficou claro aí? Tá tudo certo? Beleza, deixa eu abrir deixa eu abrir aqui agora um exemplo que eu tenho aqui para a gente entender melhor isso aqui. Vou pegar aqui. Eu acho que, inclusive, está dentro dessa questão do... Não. Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui. Tá aqui essa questão de reserva. Ah, legal. Aqui já veio alguma coisa mais interessante aqui. Eu tenho o subprocesso, que é um processo de transação. Vamos lá. Bom, vamos lá. Então, vamos entender esse processinho aqui. Eu tenho aqui um atendimento ao cliente, uma agência de viagens. E notem o seguinte, que quando eu estou olhando, o processo inicia aqui quando o cliente solicitou uma reserva. Então, ele solicita uma reserva. Notem que aqui tem, ó, a borda desse... Isso aqui é um subprocesso. A borda desse subprocesso, ela está dupla. Ela não está em negrito e ela não é simples. Quando ela é dupla, ela está indicando para mim que esse é um subprocesso transacional. De novo, transacional. E aí eu vou dar uma olhada dentro desse processo. Eu vou abrir a aba aqui, reserva, porque o nome dele, ó, o nome desse subprocesso é reserva. Então, vamos dar uma olhada primeiro o que está acontecendo lá dentro. Reserva. Olha só. O que está acontecendo aqui? Então, iniciou o subprocesso. O cliente solicitou uma reserva. Eu iniciei um subprocesso chamado de reserva. Bom, gateway paralelo. Reservar hotel, comprar passagem. E notem que eu fiz uma coisa. Então, isso é paralelo. Então, a hora que o agente de viagem lá recebeu lá, fazer uma reserva lá na agência, o que ele está fazendo? Ele está reservando o hotel, terminou ali, ou ele já está comprando a passagem, ou compra a passagem, reserva o hotel, enfim. Ele está fazendo as duas coisas. Para dar a ideia de que comprando a passagem, no mesmo site da passagem, eu já posso reservar o hotel, enfim. Só que notem o que eu fiz aqui. Nas duas atividades, como elas são paralelas, ou seja, eu estou comprando a passagem já reservando o hotel, né? Ou reservei o hotel, só tinha naquele dia, agora eu tenho que encaixar uma passagem, enfim. Depende do que você está querendo fazer. Só que em ambas as atividades eu coloquei um anexo de compensação, um evento de compensação. Cancelar a reserva, cancelar a compra da passagem. E quando eu faço isso de forma paralela, isso me dá a ideia do quê? De que se eu cancelar a compra aqui, se eu cancelar a compra da passagem, e eu coloquei tudo isso dentro de um processo transacional, isso aqui é um processo transacional, a transação não pode ser efetuada. Significa dizer,
ou é tudo ou é nada. É uma transação de banco de dados. Ou é tudo ou é nada. Ou seja, se eu cancelar a reserva, só a reserva, e já tiver comprado a passagem, isso é o meu processo, tá? Você vai dizer, não, mas por que você vai cancelar? Tenta o outro hotel. Não, o meu processo é, não consegui reservar o hotel. Já tinha comprado a passagem. Não reservei o hotel. É uma transação? É uma transação. Então, o que acontece? Olha aqui o evento aqui de cancelamento. O X é um outro evento de cancelamento. E notem que é bem legal que o BPMN me permite fazer. Eu estou anexando um evento ao subprocesso, dizendo, ó, cancelado. E aí eu tenho uma tarefa, avisar da indisponibilidade sei lá, da compra de passagem, da viagem, do produto, enfim, que o cara ia comprar aqui comigo. Então, isso é muito legal, porque eu estou dando a ideia do quê? De transação. Ou seja, ou a transação é executada na sua totalidade, ou seja, a reserva e a compra. Se uma delas der problema, como isso é uma transação, eu vou dar um rollback aqui, a minha transação inteira não vai ser executada e eu termino meu processo. Agora, se esse subprocesso não sair por esse erro, ou seja, ele não sai pelo erro, o que vai acontecer? Segue o fluxo normal. Sucesso, emite nota fiscal, termina o processo. Isso aqui, ó, posso garantir a vocês que eu vejo direto, mas direto, uma porrada de processos aí, principalmente quando envolve. Isso aqui é muito legal quando estava dentro aí do ano passado, né, 2018. Estava dentro da área de TI lá da universidade e o pessoal estava revendo alguns processos, a gente estava avaliando processos da área de TI. Acontece muito disso. Você fala, ó, cara, ou faz tudo isso ou não faz, ou se deu certo tudo isso, a transação inteira, se ela deu certo, eu comito a transação, ou seja, deu sucesso, eu vou embora. Ou, eventualmente, qualquer tarefa dentro dessa transação, ela tiver problema, eu preciso cancelar tudo, eu cancelo tudo, e aí eu não vou fazer absolutamente mais nada. Entenderam a ideia de transacional aqui? Ô, Max, esse exemplo aí ficou legal. No outro lá eu ainda estava fazendo muito comparativo com o cancelamento lá do restaurante. Mas olha só, olhando esse exemplo aí que tu passasse, é correto dizer que não faria sentido colocar o evento de compensação do lado de fora se não tivesse nenhum do lado de dentro? Não faria sentido no caso? Não, se não tiver nenhum do lado de dentro... Não faria sentido ter o do lado de fora. Não. É interessante porque essa compensação ela tem que estar do lado de dentro. Porque se eu não colocar a compensação do lado de dentro, eu estou comunicando que aquelas tarefas lá, elas têm que ser executadas e não podem voltar atrás. Ele só vai disparar, digamos, do lado de fora, se eu tiver do lado de dentro para poder levantar a exceção, digamos assim. Perfeito. A palavra é essa mesmo. Se a exceção, se acontecer alguma exceção, justamente, eu preciso ter lá dentro alguma coisa disparando essa exceção, porque senão não vai acontecer nada. Porque não faz sentido eu não colocar lá dentro e colocar aqui uma do lado de fora. Nossa. E é legal isso aqui. Para mim, aqui é uma das coisas bem interessantes que os caras pensaram em termos de notação, porque isso acontece. Tem uma porrada de processo onde falhou alguma coisa dentro da transação. Se falhou alguma coisa na transação, eu não posso executar nenhuma outra tarefa dentro dessa transação. E isso é importante, isso é legal. Tanto é que se a gente pegar... Eu vou até pegar o outro cara aqui para a gente dar um exemplo aqui. Eu vou chamar isso aqui, transformar em subprocesso. Bom, esse é um subprocesso normal, reutilizável. Eu vou fazer isso aqui de um processo normal, né? E olha assim, ó, eu vou voltar tudo aqui, fiz muito rápido aqui, o pessoal me acompanha. Vamos lá. Então, eu puxei aqui uma atividade qualquer, então ela é uma atividade normal. Então, eu venho para cá, como a gente falou, vou transformar, então, em subprocesso. Quando eu transformo em subprocesso, por default, ele transforma isso num processo reutilizável. Bordas em negrito, né? Eu posso criar raias, uma piscina e raias dentro dele, enfim. Não é isso que a gente quer. Então, eu clico no botão direito de novo e vou vir para cá e vou dizer, ó, tipo de subprocesso. É um subprocesso normal. Ótimo. Quando ele transformou isso no subprocesso normal, eu posso, botão direito de novo,
ele me abre as opções aqui, ó. É uma transação, é um ad hoc ou é um subprocesso de evento. O subprocesso de evento a gente já viu, que é aquele que você falou há pouco aí, que você estava, de repente, comparando lá, que a gente viu lá no restaurante. A qualquer momento eu disparo esse cara, quero cancelar pedido. Esse a gente já viu, né? Deixa eu tirar aqui. É um subprocesso, é uma transação? Se eu clicar, ó, ficou com as bordas aqui mais duplas, na verdade, que é esse cara. E isso aqui me comunica que é uma transação. Se é uma transação, eu estou falando, cara, as tarefas que estão lá dentro, elas têm alguma possibilidade de serem compensadas, ou seja, de serem desfeitas. Então, eu posso vir aqui e anexar, né? Daí eu venho para cá e venho para cá de novo, anexar evento. Então, eu posso anexar um evento, ó, de cancelamento. Eu tenho o evento de erro, que a gente falou, sei lá, uma exceção, e tem o cancelar, que a gente usou aqui embaixo. O cancelar está dizendo, cancela o cara. Então, ó, cancela a transação. Quando eu olho para isso aqui, eu preciso entender o que tem lá dentro. O que tem lá dentro? Eu vou criar o meu fluxo aí dentro e vou expandir. Beleza. E ainda temos, para a gente fechar esse assunto, se você olhar para cá, não é uma transação. Então, eu tenho ad hoc. Aí você fala, pô, mas o que é isso? Então, a gente já viu. O subprocesso de evento é o tracejado, a qualquer momento executa. Uma transação é quando ela é composta por transações que podem ser desfeitas, portanto, ou tudo ou nada. E tem um aqui que eles criaram, que é chamado de ad hoc, que significa o quê? Aqui dentro desse processo, eu vou fazer aqui para a gente fazer o seguinte, vou editar. Estou editando o processo, tá? Então, eu entrei aqui para editar. Notem que, quando é ad hoc, ele também não permite que eu crie nenhuma piscina, nenhuma array. Eu só vou criar tarefas. Só que aqui eu vou fazer o seguinte. Fechou. Esse é o meu subprocesso ad hoc. Fechou, não preciso fazer nada. Aí você vai falar, tá, mas como assim? O que significa isso? Significa que, quando você tem um subprocesso ad hoc, significa que você tem várias tarefas dentro do processo, só que elas podem ser executadas a qualquer momento e uma tarefa não depende da outra. Alguém me dá algum exemplo? Alguém consegue pensar num subprocesso onde eu tenho algumas tarefas dentro desse subprocesso, que elas podem ser executadas em ordens diferentes, que não vai influenciar, e que não depende uma da outra, mas eu preciso executá-las para concluir o subprocesso. Alguém tem alguma sugestão aí, alguma ideia onde isso seria interessante? Ninguém? Não vem nada na cabeça. Mas, sei lá, a única coisa que veio para mim foi, sei lá, limpeza. Não interessa o cômodo que tu limpa primeiro, alguma coisa assim. Tudo bem, vamos pegar isso. Vamos imaginar que eu tenho os processos de limpeza da casa aí que você está falando, né? Aí você fala, ó, tarefa 1 é limpar o quarto de casal, tarefa 1 é limpar o quarto solteiro, aqui é limpar lá a cozinha, aqui é limpar a sala de não sei o quê. Beleza. Ou seja, para você executar o subprocesso, né? A gente voltando para cá, o subprocesso da tarefa aqui que seria limpar a casa, você tem 4 tarefas dentro desse subprocesso, não há uma sequência entre elas e você pode executá-las em qualquer ordem. Esse é um exemplo, tá? Por exemplo, você vai fazer, sei lá, você vai fazer um recrutamento de uma seleção de candidatos. E aí eu tenho lá, recrutar candidatos. Você pode, por exemplo, montar a prova. Uma tarefa é montar a prova de seleção do cara, prova teórica. Aí a outra tarefa é montar a prova prática do cara. Bom, prova prática, prova teórica, são tarefas diferentes. Não faz diferença se você executar uma primeiro e uma depois. É o subprocesso de organizar o processo de seleção. Aí a outra tarefa poderia você montar o cronograma, a agenda lá, dia que o cara tem que se apresentar, tal, beleza, tal. Também não depende, porque fazer a prova não depende do calendário. Fazer a prova, especificar o edital
Vamos lá, né? A agenda, aí eu preciso do edital. Por quê? Porque, vai ter os dados ali dentro. Agora, montar a prova teórica, as questões da prova teórica, a prova prática, vou montar uma outra prova que é prática. Determinar a agenda do cara, que dia que ele tem que vir ali ou não. E aí tem uma outra tarefa que alguém diz, cara, precisamos reservar uma sala. Precisamos reservar uma sala para entrevistar os candidatos. Beleza. Tem 4 tarefas: entrevista do candidato, reservar a sala de entrevista, especificar a prova prática, especificar a prova teórica, e essa aqui é definir a agenda. São 4 tarefas dentro de um processo de seleção de um candidato, que são tarefas independentes. O termo ad hoc, esse é um termo, inclusive, utilizado muito quando o CNPq usa muito isso, né? Quando você tem lá, você é um especialista ad hoc. O que é um ad hoc? É um cara que ele é contratado especificamente para desempenhar uma função. É que cada tarefa é desempenhada unicamente por uma função, independente das outras e independente da ordem. Aí, não é um subprocesso transacional, porque aqui não tem nenhuma transação que vai ser desfeita e vai inviabilizar o processo inteiro, não é o caso. Não é um subprocesso que a gente viu lá de evento, a qualquer momento eu posso tirar fora. Max, poderia ser um subprocesso reutilizável? Nesse caso, não, porque lá ele vai dizer para mim assim, cara, tem que criar uma piscina ali, uma raia, criar um fluxo, não é isso que eu quero. Então, assim, eles pensaram nisso também, em processos onde você tem tarefas específicas, elas não dependem uma da outra, mas elas têm que estar representadas, elas precisam estar representadas, e está tudo certo. Esse é o processo. Agora, é claro, né, gente, sempre voltando, eu falava isso na semana passada. Cara, nem tudo que está no BPM-CBOC lá, que é o corpo de conhecimento dos guias de boa prática de gerenciamento de processos, nem tampouco todos os componentes que aparecem na anotação do BPMN devem ser utilizados ou precisam ser utilizados. Isso é a necessidade. Eu vejo o seguinte, você tem a necessidade de comunicar alguma coisa, você vai lá no guia e fala, será que tem algum evento aí? Fala, cara, isso é legal, posso usar isso aqui. E talvez você está usando um outro componente que também está comunicando bem. Agora você fala, não, mas esse aqui eu acho que é mais adequado especificamente para isso que eu quero fazer. Ótimo, vá lá no guia lá da anotação e verifique se tem alguma coisa interessante para você modelar. Eu acho que tudo, aliás, tudo na vida, né, deve ser feito com parcimônia, ou seja, calma, com equilíbrio. Né? Tem que usar. Não, agora eu quero jogar todos os componentes aqui dentro, porque eu quero. Vai ficar bonitinho. Não, a intenção é ficar preciso, ficar limpo, comunicar bem. Então, calma. Olhem para ver se você precisa ou não. E isso é importante. Então, na verdade, o que a gente viu aqui? A gente viu processo ad hoc, viu o processo transacional e viu a anexação de eventos em subprocessos e em tarefas. E aí os eventos são o que a gente já viu, né? De cancelamento, de erro, de compensação. E importante, isso chama atenção. Na hora que você cria um evento, você notou, o único evento anexado que ele automaticamente cria uma tarefa para mim, é o de compensação. Que quando eu digo, cara, eu vou desfazer isso aqui, ele fala, tá, vai desfazer de que forma? Eu preciso especificar como eu vou desfazer esse cara. Isso é importante. Deixa eu mostrar mais um exemplo para vocês, ainda nessa linha, antes de eu falar sobre outros componentes aqui. Tem um outro exemplo, que é o tradicional aí, que eu falei para vocês do caixa eletrônico. Tinha modelado aqui também. Então, por exemplo, tá lá. Aqui eu tenho também um cliente, aí tem um solicitar saque no caixa eletrônico. Aí eu sou o banco, e estou modelando o meu processo aqui interno de como é que é feito um saque lá no caixa eletrônico. Quem é que vem sacar? Um cliente. Então, o que a gente está fazendo? O cliente manda uma mensagem, ele chegou na frente do caixa eletrônico e vai começar a utilizar, né, vai executar o processo de saque. Então, começou o meu processo. Ótimo. O que eu vou fazer? Primeiro, analisar o pedido de saque. Notem que eu botei isso aqui lá dentro, né? Analisar o pedido de saque significa o quê? Sei lá, se o cara tem saldo, se a senha está correta, se a biometria é o cara mesmo, enfim, tem uma análise aqui que eu não estou entrando no mérito.
E aí eu tenho aqui autorizar saque. Autorizar saque. Bom, agora já melhorou, autorizar. Então eu vou abrir o autorizar saque. Olha lá. Idêntico que a gente fez lá. Tem aqui efetuar saque, efetuar débito em conta. Só que o detalhe é o seguinte, isso aqui é paralelo. A hora que eu efetuo o saque, eu tenho que fazer o débito na conta. Então, eu efetuei o saque, débito na conta. Agora, eu não posso efetuar o saque e não fazer o débito na conta, ou fazer o débito na conta e não efetuar o saque. Então, aqui, e aí o que eu tenho? Eu tenho também aqui um rollback, eu tenho que cancelar esse negócio. Né? E se uma dessas tarefas, ou seja, não deu um problema lá na hora de efetuar o débito e o cara ficou com a grana. Opa, não, tem que travar lá, não deu certo, eu não vou liberar a grana para o cara. Né? Ou foi feito o débito aqui, não. Calma, agora eu tenho que liberar a grana para o cara. Ou seja, essas tarefas aqui, elas têm que ser feitas de forma paralela. E aí, de novo, isso foi colocado dentro de um subprocesso transacional. Só que agora aqui, notem, isso é muito legal, porque agora eu fiz uma coisa aqui diferente. A gente está fazendo aqui algo onde... Deixa eu aqui. A gente está fazendo algo aqui onde eu tenho, nesse caso... Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente ver. Olha só o que foi feito. Eu anexei dois caras aqui, tá, de erro. Na verdade, vou até voltar aqui que eu poderia ter feito um pouco diferente, mas olha lá. Eu tenho o caminho normal, sucesso, comunicar saque, beleza. Efetuou o saque, foi feito o débito na conta, beleza, bonitinho, o cara comunicou, ó, saque feito com sucesso, o cara foi embora. Só que eu coloquei dois componentes aqui, dois eventos aqui anexados ao mesmo subprocesso. Um de erro, né? E aí eu estou botando reportar erro ao helpdesk, um erro no software, alguma coisa, deu um problema lá na hora do saque, aconteceu alguma coisa. Isso é um erro, é o que aconteceu. Ou não foi autorizado. E aqui, na verdade, aqui eu poderia ter usado, em vez do erro, usar o de exceção. Seria mais fácil de comunicar. Ó, deu algum problema na autorização aqui, houve uma exceção, acabou. Você pode me dizer, mas o erro e exceção, não, eu não posso tratar da mesma forma? Pode, nesse caso aqui eu estou tratando os dois. Ó. Deu um erro, notificar impossibilidade de saque, para quem? Para o cliente. E eu estou, ao mesmo tempo, se deu erro, eu estou reportando esse erro ao helpdesk. E notem que aqui eu coloquei um artefato, né? Coloquei um artefato aqui dizendo o seguinte, que esse processo aqui de saque e tal, eu estou consultando um repositório de dados, enfim. Estou mandando alguma informação para um repositório de dados. A gente falava sobre isso da outra vez, até, eu não colocaria o artefato ou não. Enfim, está ali o artefato, há uma possibilidade de você fazer isso, se você quiser comunicar isso de uma maneira mais clara, digamos assim, falando, esse processo aqui, ele manda informação, ele persiste alguma informação, na verdade esse é o termo, eu estou persistindo alguma informação na minha base de dados, no meu repositório de dados. Então é um outro exemplo de um transacional, onde eu estou justamente brincando, né, com os anexos aqui a gente anexou bastante, anexou aqui dentro nas tarefas, e estamos anexando também aqui dentro no subprocesso. Gente, isso aqui assim, o legal é que você fazendo isso, eu falei isso na semana passada, vou repetir, vocês estão fazendo o curso de pós, vocês vão fazer um monte de disciplina, já fizeram algumas, nem tudo que for visto aí vai ser de fato utilizado, conhecimento não ocupa espaço, nunca é demais, isso é importante, mas se você falar, cara, gostei disso aí, eu vou, pelo menos para documentar algumas coisas, no nível, talvez, não com nível de detalhe muito alto, vou abstrair algumas coisas e vou criar alguns processinhos, mas o legal é que você, se habituando com essa ferramenta e com essa notação, você consegue construir diagramas bem interessantes na hora que você quer comunicar alguma coisa. E você está criando uma documentação, né? Tem alguém solicitando uma entrada aqui. Você está criando uma documentação dos teus processos internos, que eu acho interessante. Isso serve, inclusive, como uma forma de você comunicar isso para as pessoas que estão entrando nova na empresa, que às vezes você perde tempo em explicar como é que funciona o processo, de repente o cara vai lá, claro que daí você vai dizer, bom, mas o cara entrou novo, ele não conhece a notação do BPMN.
bom, ele teria que conhecer ou se familiarizar, mas está lá documentado. Ou, de repente, você mesmo que está na empresa há um bom tempo, não lembra como é que era o fluxo de processo de alguma atividade, e eu acho isso extremamente importante quando você está, de fato, utilizando ferramentas para fazer isso. E ferramentas que têm uma anotação padrão. Isso, para mim, é uma das grandes sacadas desses caras hoje. Porque não interessa se eu estou mostrando esse processo para vocês aqui ou em outro lugar, todo mundo está conseguindo ler os mesmos símbolos. E isso é muito interessante. Isso é muito legal. Tá? Então, essa é a grande sacada. Bom, que mais interessante, então, já que a gente falou da ferramenta de modo geral, quero fazer dar mais um overview aí da ferramenta, eu acho que isso é legal. Então, vamos, só para a gente, vou aproveitar aqui. Na verdade, a gente falou, então, na paleta, né, que é o local mais importante aqui da ferramenta. Então, a gente viu aqui os componentes de início, tarefas, subprocessos, gateways, eventos e finalização. Só recapitulando. Fluxo de sequência. Fluxo de sequência, lembrando, eu uso dentro de uma mesma piscina. O fluxo de mensagem eu uso entre piscinas. E associação eu uso entre artefatos, entre anexos dentro do mesmo processo. Tenho as minhas piscinas, as pools, né, que identificam um processo ou uma entidade externa. Tenho as raias, que identificam as áreas funcionais dentro da empresa. Os marcos, ou milestones, que determinam pontos onde eu fecho, onde eu não possibilito voltar atrás. Até tem um exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, um exemplo um pouco maior sobre esses marcos aqui, só para a gente exemplificar. Tem os meus artefatos, que é um objeto de dados, um formulário, ou algum objeto físico que você quer, de fato, comunicar no teu processo. Tem um repositório, um armazenamento de dados, que a gente está vendo nesse processo aqui. Além disso, eu tenho grupos. Esse grupo aqui é quando eu quero agrupar um conjunto de atividades. Então, posso levar para lá e dizer, eu quero criar uma anotação aqui. Sei lá, eu tenho vários processos, várias atividades, e aquelas atividades faz parte de um subgrupo lá de atividade. Não é um subprocesso. Ela faz parte de um grupo de atividades e eu quero deixar isso, eu quero comunicar isso para alguém. Então, eu vou lá e coloco essa informação, né? Identifico lá o meu grupo de atividades. Isso pode ser interessante para você delimitar ou destacar algumas atividades. Tem uma questão da anotação, e aí a anotação, aí eu posso... É uma anotação, né? Eu quero explicar melhor, analisar pedido, aqui o pedido de saque aí é verificar senha, sei lá, coisa parecida, e eu quero criar essa anotação. E aí, como isso aqui é um artefato, eu vou ligar com essa ligação, ou seja, com a pontilhada, né? Eu vou ligar com a pontilhada, porque ele está simbolizando aqui, não é uma mensagem entre piscinas e também não é um fluxo de processo. Isso aqui pode ser legal, isso é um comentário, né? Você sentiu a necessidade de exemplificar melhor um subprocesso, ou um evento, ou um objeto de dados, enfim, você pode criar essa estrutura, isso é legal. Além disso, você tem uma imagem, né? Você pode colocar uma imagem dentro aqui você vai lá e, sei lá, tem uma figurinha qualquer lá e você fala, cara, eu quero criar uma imagem aqui dentro. Sei lá, você vai jogar uma imagem para dentro, você sentiu a necessidade de ilustrar de alguma forma, um gráfico, sei lá, que você colocou lá e você falou, cara, eu quero colocar isso. Então, você pode colocar uma imagem aqui dentro. Obviamente que essa imagem não está prevista lá nas notações lá do BPMN, isso aqui é coisa do Visage. Tem um cabeçalho, né? Você pode jogar um cabeçalho aqui para dentro. E esse cabeçalho aqui é legal para documentação. Você tem o nome do diagrama, tem o autor e a versão e uma descrição. Você pode deixar bem claro, né? Então, você pode colocar isso em qualquer lugar aqui do Canvas, aqui onde você está trabalhando. O nome do teu processo, o autor do processo, a versão desse processo, a descrição desse processo. Isso é legal de a gente fazer, né? E isso está aqui, quando eu tiro fora aqui do diagrama, eu tenho propriedades do diagrama. Essas propriedades do meu diagrama é aqui, Então, ele vai abrir para mim, aí eu vou colocar o nome do diagrama, vou colocar uma descrição do diagrama, tal, e vou dizer qual é a versão, tal, e vou jogar lá para dentro. Então, quando eu faço isso,
eu acabo criando... Aqui não pegou, vou ter que jogar de volta. Não gravei. Tá, enfim. Deixa eu botar o diagrama de volta. Agora ele sumiu. Tá, a descrição. Então, é um diagrama que eu tenho. Eu posso fazer isso. Tenho artefatos personalizados. Cara, eu já vi isso em processos, tá? Só que tem que tomar cuidado com isso aqui. Aqui é o seguinte, quando eu abro isso aqui, ele vai buscar uma imagem para mim e um nome. O que significa isso? Você sentiu uma necessidade de um componente, sei lá, um componente qualquer. Você quer fazer um desenho, você abriu lá a tua ferramenta lá de gráfica lá, até que seja o Paintbrush, sei lá. Você criou um desenho e você falou, cara, eu queria criar aqui alguma coisa para dar ideia de, sei lá, aqui a gente tem repositório de dados, eu queria dar uma ideia de uma outra estrutura, dentro da minha infraestrutura aqui da empresa, eu quero dar uma ideia de uma outra estrutura. Enfim, o que você está fazendo nesse momento? Esse é do Visage, a ferramenta te permite fazer isso. Eu vou carregar essa imagem, vou dar um nome para essa imagem, e aí o que vai acontecer? Essa imagem, esse desenho vai entrar aqui na minha paleta como um novo componente. E aí ele vai funcionar igual os outros componentes aqui da ferramenta. Eu posso arrastar ele aqui e usá-lo como dentro do meu fluxo. Então, é o que ele está chamando aqui de artefatos personalizados. Tá? E tem aqui também um texto formatado, que é quando eu quero formatar algum texto, né? Criar uma estrutura de formatação, e ele abre para mim, vocês estão vendo aqui, uma espécie de editor de texto. Eu não quero só isso, eu quero botar, sei lá, eu quero mudar a fonte, quero mudar a cor, quero fazer esse negócio itálico, quero fazer... É um editor de texto que você tem aqui, né? Obviamente com algumas limitações, mas, para a ferramenta, dentro da ferramenta isso é interessante, eu acabo criando um texto formatado aqui, eu quero melhorar lá o meu texto, escrever alguma coisa, então ele possibilita que eu faça isso. Então, a gente está passando por todas as opções aqui da paleta, tá? Isso é legal, até para... Uma das minhas intenções aqui, além de falar de processo, era tentar chegar ao máximo aí de conhecimento da ferramenta, até para vocês sentirem a vontade em trabalhar com a ferramenta. Então, ela não é uma ferramenta extensa, ou seja, com muitas possibilidades, isso é bom para o aprendizado, é bom para a utilização, ela não é poluída, e isso acaba facilitando bastante. Uma outra coisa legal que eles têm aqui, é que eu acabei não entrando, mas é claro que como eu tenho do diagrama, eu também tenho propriedades de todas os caras aqui, né? Ou seja, você pode... Então, para cada atividade que eu tenho dessa aqui, eu tenho um nome, posso ter uma descrição, posso ter os participantes, posso ter responsável, quem foi consultado, eu posso ter uma série de outras coisas aqui, quantidade de início, quantidade de fim, eu posso fazer uma espécie de uma cardinalidade lá para quem, né, poder da entidade de relacionamento, eu digo quantos que saem daquela tarefa e quantos que chegam do outro lado, e aí eu vou fazer isso e deixar isso aqui mais documentado. Então, para cada um dos componentes que eu tenho ali, eu posso criar essa estrutura. Tá? Então, eu tenho propriedades para cada uma delas. Aqui embaixo, na ferramenta, aqui perto lá do zoom, onde eu dou o zoom, eu tiro o zoom, tem uma opção aqui chamada de apresentação. Essa opção aqui de apresentação simplesmente para você apresentar isso aqui, uma espécie de um PowerPoint, só que ela tem uma característica. Se eu preencher, eu cliquei em cima eu estou clicando em cima aqui da entidade e ele abriu uma tela para mim. Então, se eu preencher lá as propriedades com todas as descrições, colocar todas as informações, durante uma apresentação, isso pode ser interessante. Sei lá, você está apresentando um novo processo para o grupo, lá para o departamento lá financeiro, e você está querendo explicar de uma forma mais detalhada o teu processo. Então, é legal você documentar bem os teus componentes, as tuas tarefas, enfim, porque se eventualmente você estiver apresentando, a cada momento da tua apresentação você pode criar, mas o que é comunicar saque? Ah, beleza, aqui então tem a descrição e tal. Então, há essa possibilidade de você fazer esse processo de apresentação. Isso é muito legal, porque acaba que
Você acaba documentando isso, e quanto mais documentação, nesse caso, né, quando você vai olhar para um processo, acaba sendo bastante interessante. Isso é legal. Tem que pedir para entrar. Beleza. Isso aqui é de paleta. A gente, né, o executar o workflow, ou visualizar a simulação, não faz parte, né? Isso aqui faz parte da suíte do Visage que você tem que comprar. Mais alguém ali? Alguém está caindo direto aí, né? Você tem que comprar, enfim. A gente falou da questão da validação, né? Você validar o diagrama, está dizendo, foi sem erros, não tem nenhum problema aqui, tudo que eu liguei, mexi em algumas coisinhas aqui, mas está tudo certo, não tem problema nenhum. E, cara, a ferramenta do Visage, de modo geral, ela é bastante... e tem uma parte aqui que você pode publicar isso aqui em PDF, em jogar isso aqui para um wiki. PDF, outra coisa interessante, para efeito de documentação, tá? Para documentação. Tudo que você deixar lá nas propriedades de descrição, tal, ele vai montar um documento para vocês com índice e vai ficar, e é muito legal. Daí ele vai criar os índices lá com as páginas, tal, e vai direcionar, ele vai fazer uma espécie de um documento realmente do teu processo. Então ele vai explicar, ele vai abrir primeiro as atividades, depois os eventos, tal. Na primeira página vai vir o diagrama, esse diagrama que a gente tem ali, e depois ele vai acabar especificando cada uma delas com índice. Então, para efeito de documentação, para você, eu vou gerar uma documentação de vários processos, né? Isso fica muito interessante, que depois você tem, de fato, toda a estrutura lá documentada, e isso é legal, tá? Isso é bem interessante, tá? Além de você poder exportar isso também, né, para outras ferramentas aí BPMN, então você tem outras ferramentas que atendem a isso também. Para o Visio, que é uma outra ferramenta de modelagem, tá? Posso jogar isso para uma imagem. Enfim, é o que de fato você tem de recursos aí da ferramenta. Eu particularmente gosto muito do Visage, tá? Eu gosto muito, eu acho que ela é muito boa para aquilo que ela se propõe. Ela foi lá, os caras construíram uma ferramenta usando a ideia da anotação, né? Os caras fielmente seguem a anotação, né? Acabaram incluindo algumas coisas que a gente viu aqui embaixo, aqui, que são questões aí de você pode melhorar um pouquinho, ou poluir, né? Depende do que você vai fazer. Mas, de modo geral, eu acho que é uma ferramenta bastante completa para aquilo que ela se propõe, tá? E, claro, o que é interessante a partir do momento que você começa a utilizar? Ter os guias de referência, né? Acho que obviamente que a gente falou bastante coisa aqui, depois eu falei, cara, não lembro mais o que era aquele subprocesso que tinha um tiozinho do lado lá, que é onde a gente viu agora, que era o ADOC. Vai na documentação que você vai achar isso. Aliás, eu sempre falo isso para todo mundo. O melhor amigo do cara que está aprendendo alguma coisa é a documentação. Vai lá na documentação. Às vezes o cara perde um tempão procurando no Google, não sei o que e tal. Cara, abre a documentação. Às vezes tem um exemplo lá e lá está especificado, tudo bonitinho e tal. E às vezes você fica perdendo tempo, mas é aquela história, né? Acho que quantos de nós já não passou por isso, né? Você compra um aparelho eletrônico e hoje não acontece mais, porque hoje, normalmente, quando você recebe o aparelho eletrônico, vem uma garantia e um manualzinho bem resumido mesmo, e o manual mesmo está na net, aí, em algum site do fabricante. Mas mesmo assim, você comprou um aparelhinho novo, beleza. Chegou o teu aparelho, você está louco para aparelho eletrônico, daí vem um manualzinho lá, pelo menos, com as instruções básicas. O que você faz, ou a maioria das pessoas faz, tenta ligar o aparelho, tenta já rodar alguma coisa, já tenta tal, e aí não consegue, aí depois, quando você não consegue fazer, o que está acontecendo? Aí você tenta ir lá para o manual. Ou seja, você tenta ficar quebrando a cabeça. E o manual veio e é o contrário, né? Primeira coisa, chegou, olhadinha no manual. Como é que eu carrego isso? Se tem a bateria, se não tem? Como é que eu coloco? Onde é que eu abro? Onde é que é o cabo? Onde é que é a saída? Quantas saídas eu tenho? Beleza, agora eu já sei. Mas normalmente a gente faz o contrário. E continua fazendo isso ao longo da vida. Principalmente quando está trabalhando com área de software, com ferramentas diferentes. Você tenta de todos os jeitos, vai para o Google e aí alguém fala, cara, lá na documentação tem um exemplo lá bem claro. Enfim, isso acontece. Então, pessoal, o que me dizem aí?
Beleza, mão na massa, né? Eu acho que eu tenho um. Eu vou baixar para vocês agora um. Ah, deixa eu só, antes de fazer isso, deixa eu só. Eu tinha falado ali, eu quero só mostrar um. Esse cara não é meu, isso aqui eu acabei pegando de um. Foi lá para dentro das figuras. Eu acabei pegando aí de uma. Eu até comentei na semana passada um pedido de senioridade, né? Isso está dentro lá do governo lá. Eu não lembro agora se é São Paulo, sei lá, Rio de Janeiro, não sei onde é que é o estado, que tem um processo mapeado lá. Você vê, ó, o tamanho os processos começam a ficar maiorzinho, né? Já começa a ficar um pouco maior. É um processo que está lá mapeado dos caras, que é o pedido lá de promoção, se os caras atingiram um determinado tempo de trabalho no órgão público, não sei o que lá, e eles têm esse processo. Mas, enfim, vamos... Eu não vou passar o processo inteiro aqui, porque não é o objetivo, mas só para dar ideia do uso dos componentes que os caras utilizaram. Então, eles têm lá promoção por senioridade, é o processo. Então, eu tenho, primeira raia, servidor, o cara que é da área de computação já está pensando na máquina. Esse que é o servidor público, né? O cara que vai pedir o RH do órgão, o chefe máximo lá do órgão, e aí tem um CPPS, que é uma comissão de aprovação lá de processos lá que os caras explicam lá, que acabam analisando. Depois que o chefe aprovou, ainda tem que passar para esse cara, verificar a documentação, um órgão dentro lá da estrutura do governo. Então, o que está acontecendo? Só para a gente ter uma ideia que os caras utilizaram aqui, que eu achei legal, tem a ver com o que a gente falou há pouco. Então, a primeira coisa que o cara faz é preencher um formulário, lá para pedir enfim. Mas notem o seguinte, notem que aqui, ó, já nessa posição, mais à direita, eu tenho um marco. Ou seja, e esse marco foi dado o nome de pedido e análise. Significa dizer o quê? Que depois que esse processo, essa parte aqui do pedido e análise passar para o outro marco aqui na frente, esse processo não pode retornar mais no início. Ou seja, eles criaram marcos, eles criaram etapas aqui dentro desse processo. E isso é importante. Então, eles deram o primeiro nome, pedido e análise. Então, preenche o formulário. Se os dados não estiverem corretamente, vai ficar no loop aqui, ó, cara, preenche formulário. Beleza. Vem aqui para essa comissão para verificar os requisitos legais, ou seja, aí os caras vão avaliar se legalmente o cara tem direito. Bom, se atender os requisitos, ele vai lá para o final e diz, ó, dá a promoção para o sujeito. Se não, olha só que interessante aqui, se não, não atende os requisitos, prestar atenção nisso aqui, requisitos legais. Então, não, volta lá para o servidor, eles botaram tomar ciência do indeferimento. Ou seja, eu preciso avisar o cara que pediu que, teu pedido foi indeferido, foi negado. E olha o que eles fizeram aqui. Eles anexaram, que a gente acabou de ver agora anteriormente, um evento de tempo. E botaram 15 dias. O que significa isso? Legal. Então ele está comunicando uma coisa aqui para mim. E a partir desse cara aqui, eu também tenho um fluxo que continua. Interpor recurso de primeira instância, ou seja, o cara vai entrar com recurso. Só que isso está me comunicando o seguinte, que a partir do momento que o cara tomou ciência, que ele sabe que o pedido dele foi indeferido, ele tem, se passar 15 dias, notem que ele usou direto aqui o anexo da atividade, 15 dias e o cara não fez o recurso, arquiva e termina o processo. Então, olha que legal. Eu estou comunicando uma coisa interessante aqui. O cara tomou ciência, o processo continua. Mas eu tenho um anexo aqui, vinculado a essa atividade, que diz, olha, cara, essa instância, esse recurso aqui, se você não entrar com esse recurso em 15 dias, o processo é arquivado e abraço. Então, isso é uma forma de comunicar. Dizendo, pô, beleza. Agora, nota, que legal. O cara entrou com recurso. A partir do momento que ele entra com recurso, ele cai num outro marco aqui, ó. Ou seja, tem uma fronteira aqui. Então, não volta mais. E eles chamaram de recurso de primeira instância.
Aí vem, o recurso foi entregue no prazo, eles ainda foram mais, né? Porque aqui está dizendo 15 dias arquiva, mas alguém, ó, porque de repente no 16º dia o cara foi lá e entrou com o recurso. Ele pode entrar no recurso. Só que o processo está avisando, 15 dias não. Alguém vai checar. Ah, cara, já passou o prazo. Não foi entregue no prazo? Não, arquiva. Sim, foi entregue no prazo. Então aí vai para o análise de recurso de primeira instância. Olha só, 15 dias de novo. Tem uma análise, 15 dias. E aí, o que eles colocaram aqui? Se o cara que vai analisar esse recurso de primeira instância, se ele vai analisar esse recurso, ele vai dizer que se foi deferido ou não. Mas, se ele demorar 15 dias, né? 15 dias é o prazo para análise. Se demorar mais de 15 dias, abre sindicância. O que significa? Vai abrir um processo interno e dizer, pô, por que o cara está demorando tanto para analisar esse processo? Então, ó, tá todo fechadinho aqui. O sujeito que pediu a promoção, quando ele recebe o indeferimento, ele tem 15 dias para entrar com o recurso. Mas, por sua vez, quando ele entrar, quem vai analisar esse recurso também tem 15 dias, sob pena de uma abertura de sindicância, ou seja, um processo interno para avaliar isso. E aí o processo continua. Se o recurso for indeferido, volta para o cara dizendo, cara, não deu ainda. Aí ele tem 15 dias de novo para entrar com recurso de segunda instância. Aí foi entregue no prazo, bababá. Aí vai analisar a segunda instância. Bom, o processo significa dizer o seguinte, que se em segunda instância isso não for deferido, arquiva e acabou. Ou seja, ele tem em primeira e segunda instância. E se for o processinho normal, bonitinho, o que acontece? Autoriza a promoção, vai homologar a promoção pelo chefe do órgão, o RH vai atualizar o sistema de RH, dizendo que o cara foi promovido, avisa o servidor dizendo, ó, cara, tudo ok, e aí essa decisão é arquivada para efeito de documentação. E aí, entrei em segunda instância, tem um marco aqui, não posso voltar para a primeira. Acabou a segunda instância, veio para homologação, não posso voltar para as etapas anteriores. Então, eles definiram uma série de marcos aqui para comunicar que a partir do momento que você passa daquela fronteira, você não volta mais. Então, tá lá. Isso é legal. Eu peguei de lá para exemplificar isso que a gente está falando. Eu falei sobre isso semana passada. Os órgãos públicos, eles têm, cara, utilizado muito essa ferramenta, muito para mapear os processos. São zilhões de processos. Isso aqui ainda está um processo, até acho pequeno, perto do que eu estava dando uma olhada lá. Tem processos bem complicados mesmo, vai para tal lugar, volta, demora, não sei o quê, dias, prazos, e é importante, porque eu fico imaginando o seguinte, você é um cara que trabalha lá no local, no órgão, você fala, cara, eu acho que eu tenho direito a tal coisa, como é que funciona? É o que a gente falava semana passada, tá, tem que perguntar para alguém? Não, o cara vai lá na documentação, tá lá na documentação, clica lá, processo por senioridade, beleza, ele entra lá, e eu percebi que dentro lá do órgão, esse onde eu peguei, tem uma área, uma espécie de um portal lá dentro. Não, Espírito Santo, na verdade. Espírito Santo é o estado. Tem uma área lá dentro onde eles têm uma espécie de cursos lá. E tem vários cursos de bisagem. Então, a preocupação dos caras, dar aula para todos os servidores lá do órgão sobre bisagem. Então, ou seja, para todo mundo conhecer a anotação. Claro, porque um servidor quer pedir alguma coisa, quer solicitar alguma coisa, ele tem que recorrer à documentação. E está documentado usando, né, a anotação. Ele tem que entender da anotação. Então, para vocês virem que essa anotação, de fato, não é uma coisa que está restrita a um nicho aí de gente que trabalha com gestão de processos nas grandes empresas, ou enfim. Não. Isso está bem disseminado. Está bem utilizado e isso é legal. Isso é legal falar sobre isso, porque é uma disciplina que está aí dentro do curso de vocês que não, cara, mas ninguém usa isso aqui, para que eu vou aprender isso? Não. Tem muita gente utilizando. O estado de Santa Catarina, eu tive acesso, mas eu não tive acesso a muitos, não tem muito, não está tão liberado isso aqui, tá? Mas também utiliza o Visage. Então, é uma ferramenta que bastante utilizada mesmo. Tá? Legal. Então, isso aqui foi para a gente dar uma exemplificada. E aí, eu vou subir lá para a área de vocês lá da Exucre. Tem um outro exercício aqui bem legal,
que é também nessa linha de pedido de compra, só que aqui tem umas características diferentes, tem uns agentes diferentes trabalhando aqui dentro, aí tem que dar uma lida, eu não vou aqui ficar lendo, enfim, linha por linha, vai ficar aí para vocês, para aquela ideia nossa de ter um sistema de ERP aqui interagindo, aí tem um diretor administrativo, tem gente que autoriza não sei o quê, então tem que dar uma lida para entender, né? Para entender, e depois tem todo um fluxo de informações que estão passeando aí dentro desse processo, e é legal para a gente exercitar mais um pouquinho aí com a ferramenta. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou subir isso aqui para vocês lá, e isso fica como, digamos assim, para a segunda parte aí, digamos, da nossa aula, para vocês trabalharem em cima da ferramenta. Certo, galera? Certo? Beleza. Até para a gente não... Assim, não... Deixa eu ver. 20 para as 9. A gente já está falando... A gente não, eu estou falando bastante, né? Vocês... Aí a minha sensação é, às vezes, se eu estou falando sozinho ou não estou... Sala de aula é melhor. Pelo menos eu estou vendo a cara. Pelo menos eu vejo o cara dormindo, se o cara está dormindo. Isso já me dá um estalo. Aqui não. Mas, enfim, a gente vai aí de gravação já 2h11 para não ficar tão grande. Então, o que a gente faz? Eu vou encerrar aqui a gravação do vídeo, vou subir lá a ferramenta e aí vocês ficam trabalhando nisso. O legal eu vou estar aqui à disposição, tá? Então, vou estar à disposição no WhatsApp aqui. Se alguém quiser me chamar, a gente abre uma call de novo. Mas eu vou encerrar essa sessão aqui. E se eventualmente alguém for trabalhar nisso agora, que me chame aqui no WhatsApp, a gente pode abrir uma call e a gente pode tirar dúvidas. Mas a gente pega a segunda parte agora da aula para vocês trabalharem um pouco. Fechado? Beleza, fechado. Beleza, galera. Beleza, então. Aqueles que não forem fazer agora, não precisar de ajuda, nos vemos amanhã pela manhã. Deixa eu reforçar aqui, hein? Por favor. Ficou claro, né? Amanhã o que a gente vai fazer, por favor, pense em alguma coisa que não pensou em nada ainda. Tentem ter uma ideia de um processo qualquer aí para modelar, para que me mande isso, e amanhã a gente vai trabalhar em cima disso. Fechado? Fechado. Fechado.